Fala pessoal, bem-vindos à segunda aula do nosso curso de Back-end, onde nós vamos conhecer um pouco mais sobre os métodos de operações CRUD, que seriam os métodos responsáveis pela inserção, leitura, alteração e remoção de dados do nosso banco de dados, ok? Então, antes de mais nada, vamos entender um pouco mais sobre o nosso banco de dados específico. Veja só. Se você for dar uma observada por aí na internet, você vai encontrar muitos bancos de dados que são o que a gente chama de bancos de dados SQL ou bancos de dados SQL, que seguem um padrão um pouco diferente do banco de dados que a gente tem aqui, em sentido de como utilizá-lo. Porém, no nosso caso, nós vamos estar utilizando bancos de dados do tipo NoSQL, ou pelo menos para essa parte do curso, onde vocês vão entender um pouco mais sobre bancos de dados. Então, vamos aprender algumas nomenclaturas que nós vamos estar utilizando no nosso curso, ok? Uma das primeiras nomenclaturas que a gente precisa aprender é o conceito de collections. O que é uma collection? Uma collection é apenas uma coleção de tipos de dados que seguem a mesma modelagem. Então, em outras palavras, a nossa users.json, que é a nossa coleção de usuários, só tem usuários, a nossa coleção de usuários. Enquanto que products é a nossa coleção de products. E orders é a nossa coleção de pedidos que os usuários fizeram, ok? Então, collection é o nome do seu arquivo maior, do seu container maior de dados, ok? Agora, vamos entender um pouco sobre o que é um document. O que seria um document? Document são os pequenos itens que compõem a nossa collection. Então, aqui na minha collection, na minha coleção de pedidos, eu tenho o meu documento referente ao meu pedido, certo? Vocês devem estar acostumados com documento estar sendo utilizado para se referir a HTML, no caso do front-end. Mas nesse caso aqui, document, ou documento, se refere na nossa tabela de pedidos, ao pedido individual. Enquanto que em products, o document se refere ao produto. E na nossa users, se refere ao nosso usuário. Então, document é a unidade de dentro da sua coleção. Ok? Agora vamos nos aprofundar mais nos métodos do nosso banco de dados. Aqui no meu database.json, nós temos os métodos que já foram mencionados na aula passada. Create, read, update e delete. No caso aqui não são métodos, né? São funções, mas me perdoem pelo erro de nomenclatura. De forma bem resumida, o nosso create collection cria a nossa coleção, cria o nosso arquivo JSON. Enquanto que o create document, ele vai inserir dentro de uma coleção, baseando-se no nome dela, os dados do nosso novo documento, ou da nossa nova unidade que vai ser inserida na nossa coleção. Em read document, também baseado no nome da coleção e em um match, que a gente vai entender daqui a pouco quando abrir a nossa função, nós procuramos por um documento dentro da coleção que dê match, que combine com um pedido específico que a gente passou. E aqui em update document, ou atualizar documento, também baseado no nome de uma coleção, nós abrimos a coleção, procuramos por algum usuário que dê match, que combine com aquilo que a gente está procurando, pode ser baseado no ID, então procure um usuário que tenha esse ID, procure um usuário que tenha esse nome, e a gente pega então os dados da atualização e insere dentro do nosso document. E por último, o delete document, que é bem simples também. A gente procura uma collection pelo nome, então dá match nos dados de dentro daquela coleção, perdão, dá match nos dados de um documento para então deletá-lo baseado em encontrar aquele cara.
Agora, vocês devem estar curiosos sobre, ok, mas e o código aí dentro, como é que a gente vai dar uma olhada? Bem, a gente vai dar uma olhada superficial por aqui e qualquer técnica que vocês encontrarem aqui que seja muito complexa, diferente do que vocês estão acostumados, olhem lá na nossa playlist de JavaScript, onde eu vou explicar cada uma das técnicas de JavaScript utilizadas aqui, ok? Então, vê só. Nós começamos utilizando fs, que é o quê? É um código padrão, né, que já tem no nosso Node, que nos permite ler, criar, deletar e modificar arquivos no nosso computador. Como vocês já estão acostumados com promises, nós estamos utilizando ele com promises, porque mexer com arquivos é uma coisa que pode ser rápida, no caso de um arquivo pequeno, ou extremamente demorada, no caso de um arquivo longo. Então, através de promises, a gente move essa função de lidar com arquivos para uma parte do loop de eventos do JavaScript que não trava o nosso computador, certo? Então, por isso nós estamos utilizando fs promises e não alguma alternativa síncrona. Nossa função createCollection é extremamente simples, onde nós apenas pegamos aqui um caminho utilizando o path, que é uma ferramenta que nos permite verificar e criar e editar caminhos de computador de forma que o Node não fique perdido. E utilizamos isso para definir aqui o caminho do nosso arquivo. E então usamos o writeFile para criar um arquivo baseado naquele caminho que esteja com dados vazios. E assim criamos as nossas collections, baseadas no nome que passamos. Porém, a criação de documento ela é um pouquinho mais complexa. Tem o mesmo início, onde a gente começa passando o nome de um caminho para ser lido. Por que ser lido? Porque um documento, como nós vimos agora há pouco, ele é uma unidade de dentro de uma coleção. Então, para criar um documento, eu tenho que saber dentro de quem eu vou colocar ele, dentro do que eu vou colocar ele, dentro de qual coleção. Então, através dessas duas primeiras linhas aqui, a gente define o caminho da coleção, pelo collection name, e então lemos essa coleção para pegar os dados dela, transformamos os dados dela em JSON, perdão, transformamos ela em um objeto, então utilizando JSON parse, nós pegamos os conteúdos dela que estavam em JSON e transformamos agora em objeto JavaScript. Então, só essas linhas aqui é apenas processando os dados da collection que já existe. Então, aqui no nosso ID, nós criamos o ID através do DateNow, que nos dá um número único que é uma contagem de milissegundos desde um momento no passado até agora, o momento chamado de Unix Epoch, certo? Então, ele está contando o tempo de milissegundos de lá até agora, ou seja, dessa forma, a cada milésimo que se passa, a gente tem um novo número, tem um novo date now, porque ele está contando em milhões de milésimos aí. E o nosso data.id, o que é que essa linha está fazendo? A gente tem que ter um identificador único para as nossas collections, perdão, para os nossos documents dentro das nossas collections. Nós não vamos confiar no usuário para nos dar esse ID, por exemplo. Talvez 1000 usuários queiram o ID número 10. Então a gente não dá ao usuário o poder de criar o ID, mas nós criamos nosso ID e passamos para os dados aqui nosso documento com o ID apropriado. E então, nós, utilizando o mesmo ID que a gente criou, criamos uma nova chave no nosso arquivo que tem todos os dados da nossa collection, e fazemos essa chave receber os dados. Então, por fim, nós esperamos o arquivo ser escrito, e então damos um console log para dizer que tudo ocorreu bem. Já que no read document a gente tem uma segurançazinha um pouco a mais, que deveria ter sido aplicada aqui também no nosso create document, que é o seguinte: nós também fazemos a leitura do nosso arquivo baseado no nome da coleção. E nós iniciamos aqui um try, que para vocês que já viram, né, aposto que vocês já devem ter tido arrepios aqui quando vimos o read file sem o try, nós estamos utilizando esse try aqui para nos proteger do erro que o fs gera. Nem todo tipo de coisa que usa promises gera erros que param o funcionamento do sistema. Porém, o nosso fs, quando uma promise dele encontra algum erro ou alguma falha, por exemplo, quando ele tenta ler um arquivo que não existe, ele simplesmente para o teu sistema todo. Utilizando o try e o catch, nós recebemos o erro aqui e logamos ele para ver o que está acontecendo e só continuamos com o nosso sistema executando normalmente sem travar, certo? Então, depois de ler os arquivos em formato de JSON e transformá-los em um objeto normal de JavaScript,
nós verificamos se nós passamos alguma característica para dar match, ou seja, alguma propriedade que deva ser procurada dentro do nosso da nossa busca de leitura de documentos. Caso a gente não tenha passado o match, então o que, que a gente faz? A gente simplesmente dá o console log, ó, a coleção com o nome tal está completa aqui, damos o console log nela inteira no nosso terminal, e então retornamos os dados dela. Então, se eu não pedir para ler um documento específico através do match, que vai ser o nosso sistema para definir se é uma coisa específica ou não, a gente retorna tudo que está dentro da nossa collection. E aí a gente vai para o processamento bem simples, né, utilizando desestruturação de arrays, porque object.entries, ele cria para a gente, ele pega um objeto e ele desconstrói esse objeto, fazendo o seguinte, bem, você pode testar no seu próprio computador para ver o que ele faz, certo? Especialmente considerando que a gente já tem um vídeo explicando um pouco sobre as propriedades de Object Entry, você também pode ver no MDN. Mas de forma bem simples, ele pega os pares de valores de um objeto. Então, a gente teria aqui um objeto com a chave e o valor. E ele cria um array para mim, onde ele tem uma string representando o nome da chave. E ele tem aqui o valor de dentro da chave. Por que a gente faria isso? Por causa que, como a gente vai percorrer todo o objeto procurando alguma coisa específica que pode ou não ser um ID, a gente precisa desestruturar o nosso match para pegar cada pedacinho dele. E aqui abrimos um for of bem simples, onde nós desconstruímos cada um dos parâmetros que o nosso for passa para a nossa const aqui, desestruturando ele em ID e documento. Por quê? Porque nós estamos abrindo todas as entradas, todas as entries do nosso JSON aqui, certo? Então, é um loop bem simples, onde nós desestruturamos o nosso match, desestruturamos as nossas entradas uma por vez, de acordo com a sua vez no loop, e verificamos se aquele documento possui a chave que a gente passou, e caso essa chave é igual ao valor. Se a gente encontrar o cara que bata essa condição, deu match, a gente dá console log nele, retorna ele parando o loop e já parando a função. Caso o loop complete sem a gente encontrar nada, então a gente dá um console log nenhum documento encontrado na collection e retorna vazio. E caso dê erro, a gente tem console log no nosso erro aqui, ok? Talvez seja um pouco confuso para vocês esse loop for, mas é coisa de 1 hora vocês já estão completamente por dentro disso aí. E todas as outras funções funcionam bem parecidos. O princípio do meu atualizador aqui é bem igual. A gente vai pegar o caminho, vai tentar ler o arquivo, vai passear o documento, vai então pegar as entries do meu objeto. Então eu vou dar um loop for para procurar cada uma das entradas dele, e aqui que vem a pequena diferença, tá? É que caso a gente tenha passado várias propriedades no nosso objeto para fazer a atualização, a gente vai fazer um loop por cada uma dessas propriedades, inserindo elas no nosso objeto. Então, definindo um ID, perdão, então não definindo o ID, mas atualizando, né, o nosso JSON naquela chave de ID específica, passando nosso documento para dentro, e então nós esperamos pela leitura do arquivo, para criação do arquivo, e damos um console log. Nesse é o caso de atualização. Por último, no caso de deletar, é extremamente mais simples, ele é quase idêntico ao nosso caso de procurar. É só que a diferença é que quando nós encontramos, ao invés de retornar o elemento, a gente deleta o elemento. Então, é uma coisa bem simples, bem básica para a gente ter. E essas seriam o funcionamento de acordo com um banco de dados baseado em objetos. Então agora, fiquem atentos à atividade de casa para poderem realizá-la com o máximo de qualidade possível.